E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje vamos falar sobre a nova versão do Blender, que é o Blender 4.3. Antes da gente iniciar o vídeo, só não esquece que a 3DR Class está com promoção nessa Black Friday, então aproveita que tem cupom por tempo limitado. Essa atualização que o Blender ganhou, para mim foi uma atualização bem interessante, principalmente para quem busca mais realismo para as suas cenas. A gente teve o refino de algumas técnicas de cálculos de luz e também até recursos totalmente novos. E isso é bem interessante pra gente, principalmente para quem busca o máximo de realismo nas suas renderizações, ou até mesmo se você precisar futuramente simular a realidade com mais precisão. Então foi uma boa atualização nesse sentido. De início eu posso destacar aqui que a gente teve a adição do Metallic. Mas antes da gente falar do Metallic, eu só vou deixar claro que eu não vou falar de todos os recursos. Eu vou falar só dos recursos principais e o que eu acho mais interessante. Se você quiser conferir todas as alterações, eu vou deixar o link aqui da página onde tem todas as notas de atualização. Aqui eu vou mostrar os meus testes e o que eu achei, e também só vou falar das principais e a que eu acho mais interessante para essa nova atualização. Agora, para criar materiais de metal, você tem um node específico para isso. Antes você tinha duas opções, ou fazia com gloss ou você fazia direto no Principled Shader, ativando a opção de Metallic. Agora você tem um node específico para fazer metal e ainda muito mais preciso em termos de cálculo da rugosidade do objeto e também em termos da coloração. Primeiro você vai ter a primeira opção, que é a F82 Tint. Ela é um pouquinho mais amigável, já que tem a entrada de textura e a entrada de cor. Você pode colocar qualquer cor ali. Ela vai ser mais precisa do que você fazer o Metallic no Principled Shader, mas ela não é tão precisa quando você muda a opção para Physical Conductor. Quando você coloca nessa opção, você chega no ápice da questão de cálculo, da precisão de cálculo, mas só que ela não é tão intuitiva assim, já que você precisa configurar o IOR, mas lembrando que o Blender ele trabalha com RGB. Você precisa configurar o IOR dessas três cores, que seria o vermelho, o verde e o azul. Por isso você vê que não é tão intuitivo assim, você vai precisar fazer esses cálculos e é um cálculo bem complicado. Você tem até alguns sites que facilitam esse tipo de cálculo, mas não é algo tão simples de fazer. Se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, um assunto muito mais denso, eu indico que você assista esse vídeo aqui. Eu vou deixar tanto na descrição quanto no card. Lá você tem tanta opção de assistir o vídeo e ver como que você pode configurar esse node de Metallic, e você também pode baixar um arquivo onde ele já coloca vários materiais de metal que geralmente a gente possa usar já pré-configurados, só para você colocar no seu Asset Browser. Lá você vai ter materiais como alumínio, titânio, você vai ter o bronze, o ouro, então vários tipos de metais já com a cor configurada bonitinho, só para você adicionar na sua cena. Aqui eu também fiz um teste para ver a diferença. Se você vê a imagem isoladamente, você quase não vê diferença nenhuma, mas quando você compara uma imagem com a outra, aí sim você consegue perceber a diferença, principalmente na rugosidade do objeto. Observa a base aqui do meu rinoceronte. Aqui eu estou com a imagem do Principled Shader e agora eu troquei para a imagem do F82 Tint. Você percebeu que a base, eu vou trocar novamente, você percebe que a base altera um pouco na questão da rugosidade, como a luz se desenvolve através do objeto. Depois do F32 Tint, eu posso trocar para o Physical Conductor. Você percebe que também há uma pequena mudança. Não é tão grande quanto a do Principled Shader para o F82, mas existe sim essa mudança. Agora, só para meios de comparação, eu vou colocar novamente o do Principled Shader e vou trocar para o Physical Conductor. Agora você consegue perceber aí também que há uma diferença. Além dos testes com essas três opções, eu também testei o bronze, o ouro, que é o condutor físico, e também testei o titânio. Você consegue ver aí a diferença entre eles. Você percebeu aí que é uma função bastante interessante, que eu gostei bastante, principalmente quando a gente pensa que isso é tão preciso a nível laboratorial. É bastante preciso, e se você precisar desse tipo de precisão, agora você consegue com muita facilidade, principalmente se você for fazer uma joia ou algo que precisa representar fielmente aquele
metal, você já consegue fazer com esse novo Node de Metallic. Aliado a isso, a gente tem a adição do OR Layer. O que seria essa função? Há versões atrás a gente teve a adição do Multiple Scatter DDX, que ele é mais preciso do que o DDX em questão de cálculo de luz, já que ele simula partes menores do seu objeto, da sua superfície. Esse cálculo fica muito mais preciso e com uma preservação de energia muito maior. Mas esse cálculo ele ajuda mais em superfícies lisas, superfícies que não têm uma rugosidade muito alta. Para superfícies mais rugosas a gente tinha outro tipo de cálculo, e esse cálculo ele não era tão preciso assim. Agora a gente tem o OR Layer, que faz esse cálculo de superfície mais rugosa de forma muito mais precisa, fazendo com que os nossos objetos pareçam mais reais. E para você ativar essa função é muito simples, ela não é obrigatória, você pode escolher não utilizar, mas se você está fazendo um material com uma rugosidade alta, seria interessante você ativar. Basta você vir aqui no Diffuse e aumentar esse valor. Aqui você pode colocar o valor que você achar melhor. Eu coloco próximo da rugosidade que eu quero, ou dependendo do material eu já coloco no 1 para ficar bem mais interessante. Que tipo de materiais você pode utilizar essa função? Geralmente você pode colocar essa função concreto, madeira não tratada, solo, areia, tecido, então aí inclui vários tipos de tecido, você pode ter o jeans ou tecidos mais comuns, você aí tem parede de tijolos e alguns outros tipos de materiais. Só para você perceber a diferença, aqui eu tô colocando o concreto, esse daqui não utilizo o Diffuse. Agora com o Diffuse, você percebeu que o desenvolvimento da luz é muito diferente, o objeto parece mais opaco, a transmissão de luz entre o objeto parece muito mais uniforme, isso se assemelha muito à lua. Se você observar a lua, você não tem quase nuance nenhuma de luz e sombra, pico de luz e sombra, já que é um objeto com uma rugosidade muito alta. E aqui você também tem outras comparações, como a areia, você percebe que muda bastante, o solo, um solo de cascalho, aqui a parede de tijolos muda bastante, tecido também geralmente tem uma rugosidade muito alta, isso quando você não está fazendo um tecido de veludo, mas aí você consegue ver a diferença do jeans. Agora um tecido mais normal, você viu que não tem tanta diferença. Eu também renderizei um tecido mais escuro para a gente ver essa diferença maior, aqui a gente consegue ver uma madeira, o tronco de uma árvore geralmente tem uma rugosidade muito alta e é interessante ativar essa opção. E por último a gente aqui tem umas pedras que também tem uma rugosidade muito alta, e aqui eu fiz um teste só no objeto que não tem uma rugosidade muito alta, para você ver que nesse tipo de objeto não é interessante você colocar, já que objetos que têm uma rugosidade mais baixa, que são mais polidos, é interessante que essa opção esteja desligada, já que vai tirar um pouco da sensação tridimensional do objeto, e geralmente não é isso que a gente quer nesse tipo de material. Na próxima cena que a gente vai ver é a cena de um carro, e eu também apliquei essa mesma função aí em alguns materiais dessa cena. Se você perceber aí, a gente tem o nosso solo, e sem o Diffuse fica dessa forma aqui, não fica tão interessante. Já quando a gente aumenta esse Diffuse e o Roughness, fica muito mais interessante, e esse efeito antigamente era muito mais difícil de você atingir. Aqui nessa cena eu coloquei tanto no solo quanto no asfalto, e também em alguns materiais onde a rugosidade é mais alta. E além desses materiais eu também utilizei o novo Metallic do Blender 4.6 aqui, principalmente na roda do carro, no freio, onde é tudo metal. Também tivemos a adição de algumas opções para o meu volume scatter, ficou bem legal essa questão. Antes você tinha um node padrão, onde você não podia trocar, não tinha opção de troca. Agora você tem a opção de troca, e isso vai se adequar à situação que você está querendo fazer esse volume. Se você está querendo fazer um volume de atmosfera, se você está querendo simular uma nuvem, se você está querendo simular o fundo de um lago, de um rio, de um oceano, então depende muito da situação, você vai utilizar um tipo específico dessa opção aí de espalhamento de volume. Aqui, como sempre, eu também fiz alguns testes. Aqui eu tenho essa cena externa, onde eu tenho um pôr do sol. Você percebe que algum desses tipos tem uma estética muito mais legal, principalmente para a gente simular essa atmosfera, que eu estou tentando simular uma atmosfera. Alguns você percebe que o sol não brilha tanto, mas em outros você vê que o brilho
do sol fica muito maior, fica muito mais bonito. E como eu disse, alguns vão ter as características diferentes, já que são feitos para simular alguns tipos diferentes de ambiente. E além dessa cena que eu acabei de mostrar, eu também fiz a do carro. E essa daqui eu tentei simular as nuvens, mostrar a diferença dos tipos em relação às nuvens. Se você observar, tem alguns tipos que deixa essa volumetria da nuvem muito mais interessante e outros deixa a sensação mais opaca, não sendo tão interessante para esse tipo de estética. Por isso é sempre importante que você teste bastante qual que vai se adequar melhor à sua cena e a partir disso você vai utilizar o método mais eficaz para deixar a estética mais perfeita na cena que você quer mostrar. Também fiz essa cena aqui no fundo do oceano, algo desse tipo, para a gente ver como que fica também a diferença entre esses modos e no fundo de um lago, de algo desse tipo. Então aí você tá vendo a diferença entre eles. Você percebe que alguns ficam com uma estética muito mais interessante e outros não fica tão interessante assim. Então é sempre importante tomar cuidado e testar sempre o máximo possível para você ter o máximo de domínio sobre a sua arte. Para o Eevee, agora você tem a função de utilizar o Line Link. Antes a gente só podia fazer no Cycles, mas agora você também pode fazer isso no Eevee. Para quem não sabe, o Line Link é uma forma de controle de luz onde você vai determinar qual objeto vai ser influenciado por cada tipo de luz. Então digamos que você tem vários objetos, você faz a sua iluminação, mas você não quer influenciar todos os objetos, só quer influenciar alguns. Você pode fazer o Line Link e dizer qual objeto vai ser influenciado e qual não vai ser. E além de você poder fazer no Cycles, você agora também pode fazer no Eevee. E além dessa adição, você também tem os pés de compósito direto na viewport utilizando o Eevee. Ali de forma muito mais interativa, deixando a configuração do seu compósito muito mais fácil e muito mais visual. Para o nosso Color Management, que é uma abinha lá onde a gente pode fazer uma mini pós-produção, agora tem a adição do White Balance, que é o balanço de branco. Antes você podia fazer isso no compósito, tinha uma forma de fazer isso, esse controle de balanço de branco. Agora você tem uma função muito mais fácil e muito mais rápida de fazer. E ainda tem a opção do conta-gota, tudo bonitinho lá para você fazer o seu White Balance. Para quem não sabe, o White Balance é o balanço de branco. Geralmente quando você está num ambiente que tem uma coloração muito amarelada ou muito azulada, o seu olho tende a fazer esse balanço para regular as cores dos objetos nesse ambiente. E é interessante que você também faça isso nas suas renderizações. Se você tem uma iluminação muito amarelada, muito azulada, é importante que você faça esse balanço. Então se a sua iluminação está muito amarelada, prejudicando a cor de alguns objetos, você pode fazer esse balanço de branco, deixando ela um pouquinho mais azulada. Não é para você ir transformar em outra luz, é simplesmente para você fazer um balanço e deixar as cores muito mais equilibradas e um pouquinho mais próxima do branco, já que é isso que a gente faz naturalmente, tender ao branco. Mas é sempre importante você utilizar esse tipo de técnica com sabedoria e com parcimônia. A gente também teve uma adição bem legal na parte da nossa UV. A gente tinha o nosso Conformal, que era um método que a gente fazia o nosso Unwrap, e você tinha o Angle Basic, que era baseado no ângulo. Agora a gente tem o Minimal Stacks. O que esse Minimal Stacks faz em relação aos outros? Se você fosse fazer o seu Unwrap na sua UV do seu objeto, podia ser que em alguns lugares do seu objeto você tinha uma escala irregular da sua UV. Agora esse novo método tenta fazer com que cada parte do seu objeto tenha uma escala uniforme e que a textura seja distribuída pelo seu objeto de forma muito mais uniforme, fazendo com que a sua distribuição da sua textura fique cada vez melhor. Então é uma função bem legal, bem poderosa, principalmente se você faz pintura de personagem, algo desse tipo, ou até mesmo se você faz as suas UVs normais. É um recurso que vai ajudar bastante os artistas. É claro que a gente teve várias outras novidades. A gente teve a adição de novas texturas que pode ajudar aí nos materiais procedurais. A gente teve um monte de mudança aí no nosso Geometry Node, que tá bastante poderoso, já é muito poderoso. A gente tá migrando bastante os recursos do Blender para o Geometry Node. É importante que você reserve um tempo para estudar essa matéria do Geometry Node, é algo bastante poderoso. Melhoria aí na parte de animação 2D, pintura, script, ficou muito mais interativo e ficou muito mais bonito.
bonito a questão ali e até bonito o programa em si, porque a gente teve algumas mudanças na interface e a forma de você fazer a divisão ali mudou um pouco, ficou bastante interessante. No geral, eu gostei bastante dessa atualização, principalmente a questão do realismo, que vai estar muito mais alto de forma muito mais fácil. O que a gente tem que levar em consideração aqui é que existe dois tipos de atualização. A atualização que é feita mais para corrigir alguns problemas e melhorar algumas funções, adicionar funções que já melhoram, funções que já existem dentro do Blender e outras que traz mais novidade. A que trouxe mais novidade foi a versão anterior. Agora a gente tem muito mais versões onde a gente vai ter melhorias em recursos e também alguns recursos novos para implementar recursos que já existem dentro do Blender, porque a gente já conseguia fazer metal dentro do Blender. Agora a gente consegue fazer metal de forma muito mais próxima de teste de laboratório, deixando os nossos resultados ainda melhores. Em resumo, eu adorei essa atualização. Deixa aqui nos comentários o que você achou e eu vou reservar esse finalzinho aqui do vídeo para agradecer aos 4.000 inscritos que estão aqui nesse canal, nesse pedacinho aqui da internet. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Fico muito feliz e muito grato por vocês estar aqui sempre apoiando o canal, sempre assistindo o vídeo, compartilhando. Isso daqui é muito importante para o canal e também para a criação de conteúdo. Sempre tento trazer o conteúdo de máxima qualidade aqui, tanto em vídeo, edição, som. É muito gratificante saber que todo esse trabalho deu resultado e que somos 4.000 aqui nesse pedacinho da internet. E se você quer ajudar ainda mais o canal, compartilhe esse conteúdo. Se gosta do canal, considere se inscrever. Gostou do vídeo, deixe o seu like. E isso vai ser muito importante para o canal. Se você quer ajudar ainda mais o canal, considere ser membro. A gente já tem conteúdos exclusivos e vai ter ainda mais conteúdo exclusivo lá na área de membro. Também não esquece de conferir a 3DR Class. No link da descrição também tem vários packs e addons que eu utilizo e super recomendo. Agradeço bastante o seu apoio, fico muito feliz por essa conquista. Espero que a gente cresça cada vez mais e que o meu conteúdo ajude cada vez mais pessoas. E se você também quer contribuir com isso, compartilhe esse conteúdo. Vou finalizar o vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!